começou a cuspir em mim. Ela pegava, ela puxava, catava mesmo, cuspia na minha cara. Era a coisa mais nojenta e humilhante, assim, mais complicada que eu acho que ninguém tem que passar, né, com outra pessoa, muito menos criança com adulto, e muito menos criança com os pais. É a primeira vez que eu tô contando a minha história, começo, meio e fim, desse jeito. Eu nunca tinha feito isso antes, nem psicólogo. Na verdade, eu sempre contei trechos dessa história ou relembrei alguns momentos um pouco mais marcantes, mas eu nunca fiz esse começo e fim contando tudo que aconteceu. E essa história, ela não começa comigo, ela começa com os meus pais, né? Eles se conheceram ainda jovens, eles estavam na faixa dos seus 20 e poucos anos. A minha mãe era advogada, meu pai era detetive particular, desses que vão atrás de diamante, que coloca câmera escondida, que, enfim, né, faz esse tipo de investigação particular mesmo, não investigação pública de investigador. E uma coisa semelhante na vida dos dois, que eu acho que foi até uma coisa que uniu eles um pouquinho mais, foi que os dois perderam um pai muito jovens. Então, na faixa dos seus 10, 12 anos, a minha mãe perdeu o pai dela e o meu pai também, na mesma faixa etária, perdeu o pai dele. E o meu avô materno, pelo que a minha avó me conta, era uma pessoa muito agressiva e ele tinha um problema com bebida alcoólica, ele era alcoólatra. Enfim, ele acabou tendo uma overdose de álcool, de tanto que ele bebeu um dia, ele acabou fazendo uma cena um pouquinho chocante, começou a vomitar muito lá na casa onde ele morava com a família dele. A minha avó me conta que começou a vomitar, começou a sair sangue, foi uma coisa bem, bem horrível mesmo. E aí ele acabou indo para o hospital e acabou falecendo com uns 40 e poucos anos. E o meu avô paterno, ele faleceu também na mesma faixa etária, na mesma faixa etária que o meu pai estava, que a minha mãe. Mas só que ele morreu por conta de um problema cerebral. Ele teve um tumor cerebral e entrou em coma, passou um tempo em coma e depois acabou falecendo. Enfim, essa é uma história que eu acho que uniu eles, que deu uma semelhança ali para começar esse relacionamento, além do fato dos dois terem dois irmãos, né? A minha mãe tem um irmão homem e uma irmã mulher, e o meu pai tem uma irmã mulher, um irmão homem. Eu acho que eles tiveram essa semelhança aí na vida deles. E o que eu sei deles dessa época, pelo que a minha avó me conta, materna, é que eles eram pessoas extremamente imaturas, irresponsáveis. Então, pela parte da minha mãe, por exemplo, ela ganhou um carro quando ela tinha 18 anos de idade. Ela tinha uma família por parte de mãe, né? Principalmente a minha avó, que era financeiramente confortável, digamos assim, e ela acabou dando perda total nesse carro. Depois a minha avó foi lá e deu outro carro para ela, ela foi lá e deu perda total nesse outro carro. Enfim, ela era uma pessoa que era um pouco complicada. E a minha avó conta também que a agressividade dela sempre existiu. Então, desde criança, ela sempre foi uma pessoa agressiva, sempre foi uma pessoa que queria impor tudo que ela queria fazer aquilo naquela hora, então tinha que fazer aquilo naquela hora, porque senão era um caos. E muita dificuldade emocional, né? E já o meu pai, pelo que a minha avó materna me conta, ele também era uma pessoa que ele era um pouco imaturo nessa época, né, com 20 e poucos anos. Ele queria saber mais de beber, de ir para festa. Ele começou a estudar, começou uma faculdade, mas aí ele só queria ir para o bar, não queria, enfim, estudar. Então ele
acabou seguindo a carreira da família dele mesmo, por parte de pai, que a minha família inteira, por parte de pai, é composta de pessoas que são detetives particulares, não tem nenhum problema, né? É uma profissão, mas só que ele teve uma oportunidade ali de estudar e não quis. Enfim, a minha família inteira teve esse ponto aí de ser um pouquinho caótica. Tanto a minha mãe quanto o meu pai pessoas um pouco imaturas, né? Na época do relacionamento deles. E logo depois que eles começaram a namorar, a minha mãe acabou engravidando. Cada um morava na casa da sua família, né? Mas, enfim, eles acabaram engravidando. E essa notícia ela foi um choque no começo, principalmente para minha avó materna, que eu acho que ela começou a pressentir que a responsabilidade do filho ia acabar ficando para ela, né? Porque a responsabilidade de tudo já era dela, né? Ela já tinha que dar um amparo gigante para minha mãe. E agora com um filho ia ter que dar um amparo maior ainda. E eu lembro da minha avó contando de um momento em que o meu pai e a minha mãe foram lá para contar dessa gravidez. Aí o meu pai falou: não, a senhora pode deixar, eu vou cuidar desse filho, eu não vou abandonar ele, a senhora pode ficar tranquila. Enfim, falou tudo isso, mas a minha avó ela falava para mim que ela já pressentia que aquilo ali não ia dar certo, que ia dar errado. E aí, logo depois que a minha mãe ficou grávida, os meus pais eles decidiram se casar. E aí eles fizeram uma cerimônia às pressas em uma igreja que é bem famosa no Brasil, a Nossa Senhora do Brasil, na Avenida Brasil. Então foi cerimônia às pressas. Eu já dá até para imaginar a grana, a nota que eles devem ter pagado para furar a fila, né? Porque tem uma fila gigante para quem conhece São Paulo todo, sabe que essa igreja é muito disputada para ter casamento. E eles começaram a morar juntos. E eles começaram a morar juntos e a minha avó deu um apartamento para minha mãe, mas enfim, para eles conviverem juntos, que fica no bairro da Vila Mariana, lá em São Paulo. Então, eles tiveram um conforto nesse início, né? Eles tiveram um casamento numa igreja, eles tiveram uma festa de casamento grande também. Teve a minha avó materna dando um apartamento, proporcionando esse imóvel para eles morarem. Então, eles tiveram realmente financeiramente um conforto. Mas só que o relacionamento deles durou muito pouco tempo. Eu nasci e logo depois de eu ter nascido, eu tinha mais ou menos 1 ano de idade, eles se divorciaram. E parece que o relacionamento deles nesse tempo foi bem caótico. Muitas brigas entre os dois, enfim, briga com agressão. Pelo que a minha avó me conta, teve um dia que a minha mãe, no meio de uma dessas brigas, né, se enfesou de vez, esperou o meu pai sair para trabalhar um dia, pegou alguma sacola de 100 litros de lixo e colocou todas as coisas dele lá, todas as roupas, deixou na portaria do prédio. Aí meu pai chegou do trabalho, não tinha o que fazer, pegou aquela sacola de lixo e foi para casa da mãe dele. E foi assim que a relação deles acabou. Eu não lembro muita coisa da minha infância, na verdade eu não lembro quase nada. Dos meus pais juntos eu não lembro de nada, né? Até porque eles se separaram, tinha 1 ano, então eu acho que realmente é muito difícil uma pessoa lembrar do que aconteceu com ela quando ela tinha 1 ano de idade. Mas a primeira memória que eu tenho, que foi uma das memórias que mais me marcou na minha vida, foi de quando eu estava em um quarto. Eu acredito que aquele era o meu quarto, né? Eu não lembro direito, porque faz muito tempo. Eu estava na frente de um armário de madeira, e uma madeira escura, e eu lembro da minha mãe, por alguma razão, algum motivo, ela brigando muito comigo, ela gritando comigo, ela me empurrando contra aquele armário de madeira. E
por alguma razão que eu não sei explicar, não me recordo direito, mas eu lembro que eu comecei a ter um problema na respiração. Então eu comecei a ficar ofegante, eu comecei a respirar, e eu respirava, e eu lembro que ali ela entrou em pânico. E ela me pegou, me levou pro banheiro do apartamento ali dela, começou a me dar banho e começou a falar: Paulinho, você vai ficar bem, mamãe te ama, mamãe te ama. E eu posso até não lembrar direito do que aconteceu ali, só que eu sei que eu sofri uma violência muito grande nesse dia. Eu não sei exatamente, eu não tenho lembrança se ela me bateu, além de ter me empurrado, mas eu tenho lembrança dessa minha respiração, que estava muito ofegante. Não sei se foi algum tipo de ataque de pânico, não sei se é uma criança que não consegue nem bater no na cintura da mãe de altura, consegue ter um ataque de pânico. Não sei se isso é uma coisa de adulto, mas enfim. Mas eu sei que essa cena aconteceu. E bom, aquele foi o meu primeiro trauma de infância, né? Que eu me lembro até hoje, e que é uma coisa que realmente me causa um pouco de dor quando eu tenho que voltar e rememorar. E, bom, a minha avó, ela participou muito da minha criação, principalmente depois que o meu pai, ele saiu de cena. E o meu pai, ele foi aquele pai é, padrão, porque a gente escuta muita história de pai que abandona a cena, vai embora, vê o filho de vez em nunca, né? Enfim, que esquece o aniversário do filho. Meu pai foi esse pai. Ele realmente pegou, foi embora, foi ter outra família dele, casou de novo, teve mais dois filhos, mas tudo bem. Eu acabei que eu acho que por tanta coisa que eu passei com minha mãe, eu acho que essa parte do abandono não foi um trauma tão grande para mim, porque realmente o meu trauma maior foi com a minha mãe. E desde que eu me lembro como ser humano, eu lembro de ter visto essa dualidade da minha mãe, que quando ela estava perto de alguém, ela era a pessoa mais agradável do mundo. Ela queria agradar a pessoa, ela queria fazer favor para a pessoa, ela mudava a voz, era uma pessoa incrível. E quando ela estava perto de mim, ela estava comigo, ela estava com a minha avó, e ela estava com a minha tia também, que era a irmã dela, ela mostrava o lado horrível que ela tinha. Então, era uma coisa de a humilhação, tudo aquilo que acontecia mais em relação a algumas pessoas em específico, né? Pessoas que estavam um pouquinho mais perto dela. Mas o meu tio é uma pessoa que ela respeitava, né? Eu não sei por quê, mas ele é uma pessoa que ela sempre demonstrou ter um pouco mais de respeito. Ela nunca, pelo menos na minha frente, eu nunca presenciei ela humilhando, ela indo para cima dele, ela fazendo alguma coisa contra ele. Então, ficava um pouquinho mais em relação a mim, a minha avó e a minha tia, né? E ela sempre culpava nós três por tudo de ruim que aconteceu na vida dela. Então, quando ela estava solteira, ela não conseguia um namorado porque ela tinha um filho. Então, a culpa era minha, né? E ela fazia questão de falar aquilo para mim, que ela tinha dificuldade para encontrar alguém porque ninguém queria a mulher que tinha filho. Ela falava isso frequentemente, e era uma coisa que me dava uma certa culpa, né? Porque a gente, quando é criança, não entende direito, né? Principalmente a gente não entende que a gente não fez nada, não participou daquele ato que nos gerou, né? Então, qual que é a minha culpa que eu vim para o mundo? Se ela teve um filho, a culpa é de todo mundo, menos de mim, menos do filho, né? Que acabou nascendo. E ela também culpava a minha avó por conta de tudo que dava errado na vida dela, ou por conta de algum patamar que ela não tinha atingido na vida dela.
Então, essa culpa da minha avó, ela se dava, né, no entendimento um pouco da minha mãe, nessa manipulação um pouquinho maior dela, porque a minha avó deu tudo para minha tia, não deu nada para ela. Então ela falava que a minha avó dava até comida para minha tia e não dava comida para ela quando ela era criança, que a minha mãe tinha que comer arroz com ketchup e a minha avó e a minha tia comia carne. Eram umas coisas assim que ela inventava que depois quando eu cresci eu comecei a perceber que ela era uma pessoa que ela inventava muita coisa, né? Então que tudo aquilo que era mentira, que era um sensacionalismo ali dela. E ela também falou várias vezes sobre o fato do meu avô ter morrido e sobre a minha avó não ter morrido, sobre como a vida dela teria sido melhor se meu avô tivesse vivo e a minha avó tivesse morrido. Realmente algumas coisas que ela falava que eram muito complicadas, assim, que eram muito chocantes para uma criança muito pequena, porque isso eu tinha o quê? Uns 3, 4 de idade, eu nem lembro quantos anos eu tinha. E ela idolatrava o pai dela, né? O pai dela, que depois eu acabei descobrindo que era alcoólatra, que era agressivo, que batia da minha avó. Ela idolatrava ele. Ela falava que ele era a pessoa mais sensacional do mundo, que cuidava muito bem da minha mãe, que não gostava da minha tia, que só gostava da minha mãe. Então, passei a minha infância inteira ouvindo esse tipo de coisa e com essa figura desse avô que era aquele patamar, que era aquela pessoa maravilhosa que infelizmente tinha morrido. Crescer com a minha mãe e com a minha avó, vendo, né, as duas brigando muito, a minha avó sempre muito próxima de mim, foi reescutar essa história o tempo inteiro. Então, rediscutir o passado, reviver o passado, inventar, né, recriar esse passado dela, e era o tempo inteiro isso. Eu acho que não teve um encontro que tava só a minha mãe e a minha avó juntas e eu que não teve algum tipo de troca de ofensa, algum tipo de rememoramento, algum tipo enfim, de situação dessa. E a minha avó, ela estava sempre lá comigo. Ela, depois que meu pai foi embora, ela cuidou muito de mim, eu acabei ficando muito na casa dela. Então a minha mãe, ela saía, ela trabalhava o dia inteiro, mas ela também gostava de sair para ir para balada, para festa, para tudo. E eu acabei sendo criado muito pela minha avó, né, muito perto da minha avó, né? Então ela me pegava quase todos os finais de semana, 99% dos finais de semana ela me pegava para ficar ali com ela. E sempre foi uma coisa muito próxima, né? Muito caótica, mas muito próxima, né? Que, enfim, era muito complicado ver essa história da minha mãe e da minha avó o tempo inteiro. E minha avó era uma pessoa que ela se doía muito, então ela se queixava muito da minha mãe, ela se queixava muito das coisas que a minha mãe falava, ela ficava muito sentida. E era realmente uma situação que era um looping que eu ficava que enfim, eu não conseguia sair dele, a minha avó eu via que também não. E uma das outras lembranças que eu tenho de quando eu era pequeno foi um dia que a gente estava, eu, a minha mãe, os meus tios e a minha avó, no apartamento da minha avó. E nessa época, a minha tia morava no apartamento da minha avó, em um dos quartos, com o cachorro dela. E a história desse cachorro é meio complicada também, porque esse cachorro, na verdade, a minha tia tinha comprado para me dar, depois de ter conversado com a minha mãe, enfim, as duas combinaram, minha tia queria me dar esse presente, foi lá e me deu um cachorrinho, era um Schnauzer, chamava Popó, o cachorrinho, por conta do lutador. Eu não lembro por que que eu coloquei o nome de Popó naquele cachorro. E aí, depois de uma semana que esse cachorro estava lá em casa, minha mãe acabou pegando o cachorro, acabou devolvendo para minha tia, falou que não queria, falou que eu acho que fazia muita bagunça, que o cachorro também falou que era nervoso, que tinha rosnado para mim, alguma coisa do tipo, e aí acabou
dando esse cachorro para devolvendo esse cachorro para minha tia. Então nesse dia a gente estava voltando eu, a minha mãe, os meus tios, a minha avó na casa da minha avó. E esse cachorrinho, né, tava lá porque ele morava lá com minha tia. E esse cachorrinho ele fez xixi no sapato da minha mãe, no sapato, na bota da minha mãe, enfim. E eu lembro que a minha mãe, ela ficou com uma fúria imensa, ela ficou com muita raiva daquela situação. E aí ela pegou a minha tia, falou que queria conversar com ela, levou ela até o quarto que ali da casa que era o quarto da minha tia, né? E aí eu peguei e fui atrás, eu era criança. E eu lembro que eu comecei a ver aquela situação que começou com descontrole da minha mãe, que era um descontrole, entre aspas, normal dela, que sempre acontecia. Então ela pegou, começou a brigar, começou a gritar, aumentou o tom de voz. E aí ela foi para cima da minha tia para bater nela. E ela começou a bater na minha tia, e dava tapa na cara, e as duas começaram a se pegar. E eu lembro que a minha mãe pegou e as mãos dela pegou a unha e enfiou no olho da minha tia. E aí, enfim, a gente acabou tendo que ir para o hospital depois disso, principalmente por conta dessa questão dos olhos. Ela teve que fazer um tratamento depois. Acho que, eu não sei se correu o risco de ficar cego ou não, eu não lembro desse detalhe. Eu lembro da cena e eu lembro dessa questão dos olhos. E como ficaram os olhos dela depois, né? Em alguns dias depois, alguns dias, eu não lembro direito o espaço temporal. Mas essa foi uma das cenas que mais me chocou também quando eu era pequeno, assim, de ver violência, né? Ver essa violência acontecendo. E eu acho que eu devia ter uns 5 anos de idade nessa época, então realmente foi muito complicado. E o relacionamento ali, então, de todo mundo era muito caótico, muita agressividade presente, principalmente por parte da minha mãe, né? Mas, enfim, minha avó também, a minha avó é uma pessoa na média, ela é tranquila, ela tem os momentos dela, mas não é nenhuma pessoa descompensada, assim, né? Do nível da minha mãe, né? Porque a minha mãe, eu acho que ela tem alguma coisa ali que é realmente é o diferencial dela, né? E a minha avó, além dela ficar comigo nos finais de semana, ficar comigo de semana, eu dormia muito na casa dela. Eu fui criado ou pela minha avó, ou por empregada, ou por babá, né? E isso era uma coisa boa, né? Porque realmente o convívio com a minha mãe, os poucos momentos de convívio, era todo esse caos. Mas a minha avó ela também me acompanhava nessa parte escolar. Então ela ia comprar material escolar para mim, ela me levava na loja, falava, me deixava pegar tudo que eu queria. Foi realmente uma boa pessoa para mim nesse sentido. Em relação à escola, ela me acompanhava, ela ia conversar com os professores, conversar com o coordenador, me levava para fonoaudiólogo, me levava para tudo, fazer atividade escolar, para atividade extra, ela realmente sempre me acompanhou. É, e a minha avó, ela era sócia da minha tia em uma loja de roupas que a minha tia tinha. E essa minha tia, ela e a minha mãe, então elas tinham um relacionamento muito complicado. E eu lembro que, de vez em quando, a minha avó me levava até a loja da minha tia. Eu tinha um convívio com a minha tia de vez em quando, não era tão frequente, porque realmente, quando a minha mãe descobria, né, sabia que eu tinha ido para a loja da minha tia, era sempre um caos. Ela não brigava só com a minha avó, ela brigava comigo. Ela me culpava porque eu tinha ido para a loja da minha tia, como se eu decidisse antes de 10 anos de idade onde que eu ia, o que que eu ia fazer, e como se também tivesse sido uma coisa tão horrível, né? Porque era uma loja de roupas da minha tia me tratava super bem, ela sempre foi uma pessoa muito legal comigo, ela nunca me fez nenhum mal, ela nunca
fez nenhuma violência contra mim. Ela sempre foi uma boa pessoa. Depois de ter morado com a minha mãe, ter acontecido muita coisa ali nesse meio tempo, com 13, 14 anos, eu mudei, saí do bairro que eu morava, na Vila Mariana, lá, que a minha avó também morava na Vila Mariana, até cheguei a morar uma época, no mesmo prédio que a minha avó, enfim. Saí de lá e eu fui para um bairro, que também é perto ali, que é o Jardim Paulista, que era um apartamento que é de propriedade da minha avó, que ele estava vago. Acabei me mudando para esse apartamento junto com a minha mãe, com 13, 14 anos. E lá nesse apartamento, várias coisas aconteceram, né? É, e, bom, eu acho que essa que é a parte mais complicada de tudo. É, uma das coisas que aconteceram lá foi que a minha mãe, ela tinha muitas festas, ela dava muitas festas lá no apartamento dela, jantares, ela chamava os amigos dela, e ela me trancava. É, tinha uma porta que separava a sala e o corredor dos quartos. Ela trancava aquela porta e no final dessa festa, normalmente tinha sempre alguém que ficava ali e ela tinha relação sexual com essa pessoa, né? E eu escutava tudo, né? Eu escutava porque, primeiro, que não era tão tarde na noite, segundo, que era muito escandaloso, de um modo de falar. Ela fazia barulho, ela era gemido, era um homem falando algumas coisas, era realmente uma cena sexual ali e eu acabava escutando isso e, enfim, tendo contato com essa parte sexual. E uma dessas vezes que isso aconteceu, eu já tinha contado para minha avó que isso tinha acontecido e eu lembro que a minha avó não tinha acreditado em mim. Ela falou assim: não, sua mãe não faria esse tipo de coisa. Ela sempre defendia a minha mãe, né? Ela sabia o jeito que a minha mãe era. Acho que no final ela só não queria saber que essas coisas aconteciam. E uma dessas vezes que isso estava acontecendo, eu liguei para minha avó. é, e que eu foi um celular que eu tinha e a minha avó falou assim, ó, ok, então eu vou fazer o seguinte, vou ver se isso realmente está acontecendo, vou ligar para sua casa, liga o telefone, deixa o telefone no gancho que eu vou começar a ligar para sua casa. E tinha um ramal do telefone que ele ficava dentro dos quartos, tinha outro ramal que ficava na parte de dentro da casa, ali na sala. E aí a minha avó começou a ligar, 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 e o telefone tocava, 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 e eles não atendiam, até uma hora que a minha mãe atendeu. E aí eu não sei o que que a minha avó falou para ela, não sei se ela perguntou se aquilo realmente estava acontecendo, mas só que eu lembro que eu ouvi a voz de um homem falando alto: puta merda, puta merda, puta merda. Nossa, que bosta, o que que a gente vai fazer? O que que é isso? Puta que pariu. E logo depois que eu escutei isso, depois de um tempo, eu lembro que eu escutei a porta de casa abrindo, fechando, né? A pessoa foi embora. E aí depois ela abriu a porta do corredor, deu de cara comigo, né? Eu levei um susto. E aí ela falou para mim: filhinho, você estava dormindo, você estava tendo um sonho. E aí eu olhei pro cara dela, tipo, não, mas como assim eu estava tendo um sonho? Eu estava ouvindo isso, eu estava ouvindo que alguma coisa estava acontecendo. E ela falando para mim: ó, fica tranquilo, você só tem um sonho, vai dormir. E ela sorrindo para mim. Enfim, né? Foi realmente uma situação muito complicada e foi uma exposição a esse mundo que eu acho que foi um pouco precoce, né? Escutar esse tipo de coisa. Mas só que no meio de tudo isso, também tinha outra coisa que me deixou muito desconfortável, que me quebrava, né? De alguma forma,
E eu só fui me dar conta que isso era uma violência há pouco tempo atrás. Eu estava vendo uma série que é o seriado de casos criminais, e aí passou um caso dos irmãos Menezes, que são dois irmãos que passaram por coisas horríveis com os pais, inclusive em uma parte desse seriado, depois de muita coisa que aconteceu, enfim, eles surtaram e mataram os pais. É basicamente isso. Mas um dos irmãos estava falando com uma advogada e ele estava contando das coisas que aconteciam. E aí teve uma hora que ele começou a contar que a mãe dele falava que, por motivo de saúde, ela pedia para ver o órgão genital do filho e tocava nele para saber se estava tudo bem. E eu lembro que quando eu escutei isso, no começo eu passou pela minha cabeça, mas eu falei, ok, aconteceu essa situação, mas por que que eles estão colocando isso na série? Mas aí eu lembro da reação da advogada da série, né, dos atores, da advogada, olhando pro esse irmão Menezes e falando que não tinha acreditado no que tinha acontecido, né? A mãe dele era um monstro, tudo. E aí eu lembro que nessa hora eu estava no meu quarto da minha casa, eu levantei da cama, fui até o corredor e eu parei e eu falei, eu não estava conseguindo respirar. E eu lembrei que aquilo tinha acontecido comigo também, e eu me dei conta que foi uma violência sexual que eu sofri. E foi realmente uma, uma, uma coisa que eu não tinha. Eu realmente não sabia que aquilo era aquela violência. Eu realmente não tinha me tocado que a minha mãe fazia aquilo também para me violentar. Então, para me violentar, para me desestruturar, né? E eu acho que esse foi um trauma que foi um dos maiores traumas da minha vida. Foi depois de eu ter lembrado, relembrado isso, de eu ter me tocado que isso aconteceu, que eu comecei a passar mais no psiquiatra, que eu comecei a tomar antidepressivo, que eu comecei a tomar mais remédio. Foi para realmente prescrito, né? Por psiquiatra, tudo, enfim, fazer um acompanhamento terapêutico um pouco maior. E foi isso que me desestruturou quando eu era adulto em relação à minha mãe. E nesse meio tempo, a minha relação então com meu pai ela era quase nula, né? Porque realmente ele não me via, ele não tinha um acompanhamento da minha vida, nem nada. Eu sabia que eu tinha casado, teve mais dois filhos, que ele, enfim, sabia que ele era alcoólatra. Eu tinha minha desconfiança, porque toda vez que eu ia para casa dele, nos finais de semana, realmente era sexta, sábado, domingo, que ele bebia muito, e a minha avó me falava que na época que ele era casado com a minha mãe, ele também já bebia muito, já fazia tudo isso. Mas, enfim, como eu tinha dito, sem muitos problemas em relação a essa questão da ausência dele, porque a minha vida, morar com a minha mãe já era muito difícil. Então, não era uma coisa que eu pensava, nossa, eu não tenho uma relação com meu pai. Era uma coisa, eu nem pensava nele, né? Eu não lembrava dele, eu não tinha uma figura paterna dele, e realmente passava por tanta coisa que eu nem lembrava, nem pensava nisso, né? E eu ia de vez em quando, então, na casa dele, de vez em nunca, era uma vez a cada 6 meses, 4 meses. E eu lembro que a minha mãe, ela me vestia com as piores roupas que tinha na casa. Então, e ela fazia uma malinha para mim, sempre com as piores roupas. Ela fazia isso que ela falava, não, porque aí eu vou te mandar assim, porque aí seu pai vai ver.
né? Que não era com essas palavras, mas que você tá todo esculachado, e vai te dar roupa, vai ir com você no shopping, vai achar que você tá numa situação pior e vai querer pagar mais pensão. E, enfim, meu pai não era rico nem nada, ele não tinha uma situação confortável que nem a situação da minha mãe, a situação dele era ok e foi melhorando, mas, mas era isso, era só um fato. Eu chegava lá com as piores roupas que tinha, com umas roupas que até às vezes nem cabiam, e ia do mesmo jeito que eu ia, eu voltava e nada acontecia. Mas só que tem uma coisa que alguns fatos que eles relacionados ao meu pai, que eles foram um pouquinho mais dolorosos, que foi relacionado a essa questão da pensão alimentícia. Tinha meses que ele não pagava a pensão ou atrasava o pagamento da pensão, enfim. E a minha mãe, ela me obrigava a cobrar ele. Então eu tinha que ligar para ele com ela do meu lado. Ela montava uma história, falava comigo antes de eu ligar para ele. E aí eu tinha que falar que eu estava na escola, na sala de aula, e a coordenadora foi até a sala de aula, chamou o meu nome alto, por exemplo, falou Paulo Lacerda Ferreira Neto, e aí eu levantava minha mão, e aí ela falava para avisar que a mensalidade da escola não foi paga ainda. Então tinha essas histórias que eram um pouco ridículas que eu tinha que ligar para ele para fazer isso, porque a minha mãe me mandava, e realmente a minha mãe não era poder de convencimento, né? Ela é uma pessoa muito agressiva, então tinha que obedecer o que ela estava fazendo, falando. E o pior de tudo eram as respostas dele, né? Ele me xingava, falava que eu era mesquinho, falava que ele não queria filho mesquinho perto dele, é, assim, falava coisas horríveis, falava o que que você está fazendo, o que que você acha que você está fazendo, e quando eu ligava para ele, final de semana, então ele estava já tinha bebido, ele dava para ver no tom de voz dele que já estava alterado, e enfim, eu era esculachado, né? Com a minha mãe ouvindo tudo. E quando eles desligavam o telefone, a culpa ainda era minha, né? Minha mãe ainda virava para mim e me culpava, falava, mas você resolveu o problema? E ela tinha escutado tudo. Ele falou o quê, né? Ele falou isso, isso, isso. Ele falou que ele não quer saber de filho mesquinho e que é para esquecer que eu tenho pai. Então você não resolveu o problema, porque você é um imbecil, você não serve para nada, você é imprestável. Então eu tinha que, além de ouvir um monte de coisa do meu pai, eu ainda ouvi um monte de coisa da minha mãe, né? Em relação a essa questão financeira. E a minha relação com meu pai, ela só melhorou depois que eu já tinha uns 14 anos de idade, quando eu já tinha crescido um pouquinho. Depois que eu tive um problema de saúde, eu tive uma torção intestinal por conta de um erro médico, enfim, quando eu fui fazer uma cirurgia de apendicite, foi bem grave, eu fiquei algum tempo internado. E aí ele me visitou algumas vezes no hospital, e essa foi uma parte também da minha vida que foi muito traumática. Eu estava internado, e eu estava entre a vida e a morte. E fiquei numa UTI muito tempo, fiquei com aquele bando de aparelho, catéter, um monte de coisa, e muita dor, e não podia comer, não podia beber água, eu não podia colocar água na boca, porque senão fazia estimulava o meu intestino, alguma coisa do tipo. Então eu fiquei assim, coisa de mais de um mês sem colocar uma gota de água na boca. Foi muito complicado essa fase da minha vida. Um mês, eu não lembro quanto tempo foi. E nessa época eu já estava começando a ter o conhecimento de que a minha situação ali dentro de casa não é que ela era que eu tinha noção que ela era muito violenta, mas eu tinha noção que ela era diferente, porque eu via os meus colegas de escola, que eu não tinha amigos na escola, enfim,
mas eu via os meus colegas de escola e eu via que tinha alguma coisa diferente ali entre eles falando dos pais deles, da mãe, do pai, e a minha relação com a minha mãe e com o meu pai, né? Principalmente com a minha mãe, né? O meu pai é ausente, eu tinha um monte de colega de sala que também tinha um pai ausente, então não posso falar muita coisa. Essa questão da pensão alimentícia, eu acho que foi novidade. Na minha escola, na minha sala de aula, eu não escutava história de outra pessoa tendo, mas essa questão do pai ausente, realmente, muita gente tinha. E ali, com 14 anos de idade, eu comecei a querer escapar um pouco mais da violência que eu sofria, com 13, 14, né? Escapar um pouco mais ali de casa. E eu comecei a falar mais com meu pai. Eu comecei a ligar mais para ele, eu tinha o telefone dele, então já não era mais uma criança, eu realmente pegava e já não era um adolescente, né? Mas eu conseguia ligar ali para ele e falar, pai, eu posso ir para sua casa? E aí, a maior parte das vezes ele sempre falava, sim, pode vir, passa aqui final de semana. E aí eu comecei a passar um pouquinho mais de tempo com ele, né, os finais de semana. E aí eu comecei a contar para ele algumas coisas que eu estava sofrendo, de violência, de briga. E eu senti nele que realmente teve uma surpresa com aquilo. Eu não senti que foi uma coisa que ele tinha fingido não, vou fingir aqui que eu tô surpreso, mas não, ele realmente ficou um pouco surpreso com aquilo. Ele falou para minha mãe, ela sempre se mostrou ser uma pessoa agressiva, principalmente depois que eles começaram a morar juntos, né, que ela se mostrou ser uma pessoa mais agressiva, mas só que ele não achava que aquilo acontecia comigo. E ele achava também que era uma questão de época, porque, enfim, ele teve aquela época ali dele, depois ele casou, teve 2 filhos, e ficou anos com a mulher dele. Eu acho que eles estão juntos até hoje. E, enfim, ele realmente teve uma mudança e eu acho que ele achou que aquela mudança também tinha acontecido em relação à minha mãe. E a minha madrasta é uma pessoa que ela me ajudou bastante na minha vida, né? Essa mulher dele. Ela também ficou chocada com as histórias que eu contei, com algumas histórias. Mas eu ainda filtrava muito o que eu falava para eles, porque eu sabia que no final das contas ia acabar sobrando para mim, né? Se meu pai pegava, ligava para minha mãe, falava alguma coisa, enfim, eu acho que eu queria mais desabafar com meu pai e eu ficava um pouco mais mexido quando eu ia para casa do meu pai, porque eu vi uma relação principalmente entre mãe e filha, da minha madrasta com os 2 filhos dela, que era uma relação que não era aquela violência toda, era uma relação que tinha um amor ali, tinha um carinho, tinha alguma coisa ali, né? E era uma coisa que eu comecei a ter um pouquinho mais de contato, então. E uma época, a minha mãe era advogada, né? E ela resolveu que ela não queria mais advogar, ela não queria mais trabalhar em algum escritório de advocacia, ela não queria mais ter essa rotina de trabalho. E aí ela largou tudo, ela ligou para minha avó, falou dessa decisão que ela estava largando tudo. Minha avó ficou um pouco chocada, né, com isso, falou, mas ele, e agora? O que que vai acontecer, né? Ela queria se ter um tempo para se redescobrir ali profissionalmente. E enquanto isso, né, a minha avó, ela teve que arcar com tudo na casa, né? Eu morava ali na casa da minha mãe, então ela teve que arcar com as contas da casa, com conta de empregada doméstica que tinha, com conta de condomínio, com conta de mercado, enfim, com tudo. E essa questão do mercado é até interessante de eu pontuar, porque eu tinha até esquecido que isso acontecia, mas antes da minha mãe ter largado o trabalho e tudo, eu lembro que a minha avó que tinha que fazer o mercado, sair da casa dela, fazer o mercado e levar a comida até a casa da minha mãe.
E tinha uma chantagem emocional por trás disso, né? Porque a minha mãe, ela ligava para minha avó e falava assim, olha, tá faltando um monte de coisa aqui em casa, tenho aqui uma lista de compra que tem que fazer. Se você não fizer as compras, quem vai passar fome aqui dentro dessa casa não vai ser eu, vai ser o seu neto. Porque eu vou trabalhar no escritório, eu saio para almoçar, eu saio para fazer minhas coisas, você sabe que eu não fico aqui. Quem fica aqui, que eu comecei a ficar um pouquinho mais de semana com a empregada em casa, né, é o seu neto. Então, por conta dessa chantagem emocional, a minha avó acabava indo lá, fazia compra de mercado e levava para casa. Bom, mas então a minha avó pegou, conversou com a minha mãe sobre essa questão da minha mãe não querer mais trabalhar, querer ter essa redescoberta profissional, e foi a partir daí que a minha vida virou assim um inferno total. Virou realmente, não virou de cabeça para baixo. Eu tinha uma mãe complicada, mas só que ela realmente virou a pior fase da minha vida. Que foi quando a minha mãe estava ali em casa o tempo inteiro e as humilhações elas começaram a ficar cada vez mais frequentes, cada vez maiores. Eu era xingado de tudo que você possa imaginar, era de lixo, de bosta, de intocável, que eu era obrigado a ser o melhor aluno da sala, porque era a única coisa que eu fazia da minha vida, porque eu não tinha que trabalhar, era só aquilo, e eu era imprestável, eu era inútil, eu era tudo, e tudo na vida dela realmente era porque tinha dado errado porque ela tinha filho. Ela tinha um filho horrível, ela tinha mãe horrível, eram pessoas que torturavam a vida dela, que acabavam com a vida dela. E essas sessões, né, sessões de humilhação, que eram verdadeiras sessões de humilhação, elas demoravam horas para acabar. Então ela começava a brigar comigo no começo da tarde e ela ia até o começo da noite. Ela conseguia ficar horas ali brigando, 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 e era sempre começava com uma discussão normal e ela sempre ia escalando, 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 e quando ia ver já estava xingando de tudo que podia xingar, e enfim, era muito complicado. E para dar alguns exemplos de motivação dessas brigas, teve uma vez que eu me lembro, que como ela era advogada, ela tinha alguns casos que eram dela, não eram do escritório dela, enfim, ela já não estava mais trabalhando, né? Mas ela me mandou ir num computador lá dela, pegar o computador dela e instalar alguns drivers lá da OAB que precisava para o certificado digital, que era um cartãozinho, né? Funcionar no computador dela. E aí eu sentei lá no computador dela e eu comecei a fazer isso que ela tinha me mandado fazer, né? De tentar instalar esses drivers, tudo. Comecei a procurar ali, mas eu era criança, né? Eu tinha uns 14 anos de idade, então eu tava ali tentando, mas não sabia direito essas coisas de OAB. E aí eu tinha acabado de chegar da escola quando isso aconteceu, né? Quando ela me pediu. Era começo da tarde, era coisa de 1 hora da tarde. E aí, depois de alguns minutos que eu tava ali tentando, ela começou a gritar comigo, falou, é urgente, porque você tem que fazer isso agora. Começou, vai logo, aí não tá pronto. Aí começou a escalar, né? Você não serve pra bosta nenhuma mesmo, você é imprestável, você é inútil. Começou a falar um monte de coisa. E eu, com meus 14 anos ali, indo para 15, que é bem a fase quando eu acho que o adolescente começa a ficar um pouquinho mais rebelde, que começa, é, acho que ter aquela explosão de hormônio, tudo, que a gente começa a ter, realmente começa a querer levantar um pouquinho mais. Eu estava sentado na cadeira dela, na frente do computador, eu virei a cadeira na frente dela, né? Ela estava ali do lado. Eu cruzei os meus braços e falei que eu não ia fazer mais nada. E aí foi tudo. Essa mulher enlouqueceu. Ela não estava acostumada comigo enfrentando ela. É, eu já estava começando a perceber que aquela situação que eu estava era muito complicada, que era agressiva e, enfim, que não era normal. E ela começou a me xingar
Começou não, já estava me xingando, mas, enfim, foi piorando, foi gritando cada vez mais. Começou a falar que não devia ter tido filho, que era uma coisa que ela sempre falava, que devia ter tido eu tinha me abortado, que começou a cuspir em mim. Ela pegava, ela puxava, catava mesmo, cuspia na minha cara. Era a coisa mais nojenta e humilhante, assim, mais complicada, que eu acho que ninguém tem que passar, né, com outra pessoa, muito menos criança com adulto, e muito menos criança com os pais. E eu lembro que toda essa humilhação, ela durou até o momento o começo da noite, quando uma amiga dela tinha ligado para ela, no celular dela. E aí elas começaram a conversar ali, e ela tinha não sei se era uma festa, não sei se era uma balada, era alguma coisa que ela ia. E aí ela trocou aquilo, ela desligou e ligou na energia de falar com a amiga, de falar sobre festas, sobre baladas, sobre com a maior facilidade e naturalidade do mundo, né? Ela simplesmente pegou, tava ali, não tinha nem parecido que ela tinha acabado de passar 6 horas, eu não sei nem quantas horas, era tipo 1 hora da tarde até 6 horas da tarde, até 7 horas da noite. Foi uma coisa bem. Escureceu e ela tava ali gritando comigo. E ela foi lá, trocou aquilo, me deixou ali, foi pro quarto dela, tomou um banho, se arrumou e foi embora como se nada tivesse acontecido, e foi curtir a noite dela. Então, a nossa situação, ela foi ficando cada vez mais insustentável, né? A minha mãe começou a brigar comigo por conta de várias coisas, não era só em relação a isso. Teve, por exemplo, ela me acusava de ter roubado a chave do quarto dela, ela me acusava é, de um monte de coisa, de tudo, de ter roubado dinheiro dela. Teve uma vez que ela me acusou, e era a sessão realmente de xingamento, agressão, era dar tapa na cara. Essa questão de cuspir, ela começou a ter uma questão comigo de querer pegar e cuspir, que era uma coisa realmente nojenta, humilhante, né? Uma pessoa cuspindo na outra, uma coisa extremamente humilhante. Bom, no meio de tudo isso, teve um dia que eu tinha saído com a minha avó para jantar, e ela acabou soltando, né, a minha avó, que a minha mãe, há algum tempo, ela não estava usando o dinheiro que o meu pai pagava a pensão alimentícia para pagar a minha escola, que quem estava pagando o boleto da minha escola, além de pagar todas as contas da casa, era a minha avó. E a minha mãe pegava essa pensão alimentícia, ficava com dinheiro para ela, a minha avó tinha que pagar absolutamente tudo ali em relação à casa, em relação a mim, e a minha mãe ia curtir, ficava com dinheiro, e acho que era uma parte do dinheiro que ela usava para ir para noite, para enfim, para ser feliz, né? Bom, quando eu soube dessa história, nessa noite, eu fiquei revoltado. E quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi confrontar ela sobre isso. Então eu já virei, eu entrei em casa, eu olhei para a cara dela, e aí eu falei: é verdade que isso está acontecendo? Que até a pensão alimentícia que meu pai paga vai para você, você gasta com você, com essas coisas, e a minha avó paga tudo para mim? E ela ficou tão nervosa, porque realmente era questão do confrontamento, não existia confrontamento com ela. Deixei eu acatando, eu abaixando a cabeça, eu sendo humilhado, passando por aquele tipo de coisa, não contando para ninguém sobre o que estava acontecendo, para praticamente ninguém. Eu comecei a contar para meu pai, para meu braço, mas minha avó já sabia, mas a minha avó nunca não tinha força para fazer nada, e também não queria, né? E ela ficou muito irritada em relação a isso, esse confrontamento. Ela foi para cima de mim. E ela foi pra cima de mim com a mão, assim, ela enfiou a mão na minha cara, a unha na minha cara, e puxou.
E aí, quando ela fez isso, ela colocou a unha na minha cara, foi fazer assim para realmente fazer uma agressão, tudo pra, enfim. Eu empurrei ela e ela caiu no chão. E essa tinha sido a primeira vez que eu tinha feito alguma coisa disso, física, né? Que na verdade eu estava mais me defendendo do que tudo, né? Eu tinha uns 14 anos, ela veio pra cima de mim, eu empurrei ela e ela caiu no chão. E aí eu saí correndo. Quando ela caiu no chão, eu vi que ela tinha caído, eu saí correndo, eu fui até um banheiro, um banheiro que tinha no meu quarto. Eu me tranquei lá no banheiro. E ela socava a porta, e fazia, batia e gritava: abre essa merda, você é um bosta, como que você me empurra, seu filho da puta, você agrediu sua mãe, você bateu na sua mãe", e começava a gritar. Falava para eu abrir a porta, porque senão ela ia me matar, que eu falava um monte de coisa. E nessa época eu já tinha celular, né? Então eu tava com meu celular no meu bolso, graças a Deus, que a minha avó tinha me dado. E eu peguei esse celular e eu tentei ligar para o meu pai, para o celular dele algumas vezes. O meu pai, ele não atendeu as ligações que eu estava indo. Acho que ele não deve nem ter visto as ligações. Isso já era de noite, né? Eu tentei ligar na casa do meu pai. E aí, quando eu liguei na casa dele, quem atendeu foi a minha madrasta, falou que ele não estava lá. Eu contei para ele a situação, para ela, a situação que estava acontecendo, né? Foi bem naquela época que a gente tinha acabado de reaproximar, então ela já estava sabendo de algumas coisas que estavam acontecendo. E aí, o que ela falou para mim foi ligar para a polícia. Ela estava ouvindo a minha mãe socando a porta do banheiro, ela estava ouvindo a minha mãe gritando. Ela falou: liga para a polícia, liga para a polícia. Eu vou ligar aqui pro seu pai, eu vou correr, eu vou ver o que que eu faço. Mas liga pra polícia, liga 190. E eu liguei. E aí, na hora que eu liguei 190 e a minha mãe percebeu o que que eu estava fazendo, que eu estava ligando para a polícia mesmo, e eu comecei a relatar com o policial o que estava acontecendo, ela começou a me pedir, pelo amor de Deus, para eu desligar o telefone, para eu não fazer aquilo, que eu ia acabar com a minha vida, que eu ia acabar com a vida dela, mas eu continuei a ligação, eu falei do que estava acontecendo, e reportei o que estava acontecendo com o policial. E aí o policial falou que ia mandar uma viatura para minha casa, para eu continuar no banheiro. E aí, ok, né? Eu desliguei o telefone. E aí, nessa hora que eu desliguei o telefone, eu tava contra a porta do banheiro, né? Eu tava achando que aquela mulher, em alguma hora, ia derrubar aquela porta. E ela saiu e foi. E, enfim, eu tava ali dentro daquele banheiro, não tava entendendo o que estava acontecendo, mas foi uma mistura de alívio e de medo, né? Gente, ela saiu, o que que ela vai tentar fazer? Será que ela vai pegar alguma coisa para tentar arrombar a porta? O que que ela vai fazer, né? E quando ela saiu, que eu comecei a ficar um pouquinho mais tranquilo, comecei a respirar um pouquinho mais, comecei a respirar mais fundo, comecei a me acalmar um pouquinho mais, me acalmar, entre aspas, né? Eu olhei para minha frente, né? Na frente da porta que eu tava segurando, né? Que eu tava com as minhas costas, tinha um espelho. E aí, quando eu olhei para o espelho, o meu rosto tava sangrando desse lado, por conta da questão da unha dela, ela ter vindo pra cima de mim com a unha, todo ter feito aquilo. E aí eu vi que tinha que tava com aquilo. E nessa hora eu me senti muito mal, porque eu acho que você pegar, você ver o seu rosto ali marcado, alguma coisa ali, eu tava muito chocado. Eu falei: gente do céu, o que que tá acontecendo? Essa mulher vai me matar. E aí eu fiquei lá no banheiro esperando. E nessa hora ela já tinha visto que a polícia ia chegar em qualquer momento na casa, né? E ela deve ter ficado ali no começo da sala, se preparando, se arrumando e vendo qual que é a história que ela ia contar se a polícia realmente chegasse em casa, né? E, bom, depois de um tempo eu ouvi o interfone de casa.
E depois que eu vi o interfone de casa, né, do apartamento tocando, eu vi a campainha. E logo depois, depois de alguns minutos, né, eu vi, bateram no banheiro. Falaram assim, falaram alguma coisa, é a polícia, você chamou a gente, você pode abrir a porta, por favor? Eu abri a porta, olhei para os dois policiais que estavam lá na minha frente, era um policial homem e uma policial mulher. E aí, a minha mãe, que antes ela estava numa crise de fúria, né? Tava gritando, tava socando a porta do banheiro, tava me xingando, tava fazendo tudo aquilo. Ela olhou com uma cara de quem não sabe o que estava acontecendo. Eu lembro da mão dela, assim, no perto do rosto, né? Do lábio, e assim, com cara de quem estava assustada, né? E aí os policiais me perguntaram, jovem, você está sob o efeito de alguma droga? Foi alguma coisa assim, você está sob o efeito de alguma droga? Você usou algum entorpecente? E aí, quando eles perguntaram isso para mim, eu já tinha entendido tudo o que tinha acontecido. Porque eu já tinha passado por muita coisa com a minha mãe. Então eu já entendi que ela pegou, que ela virou para eles, que ela falou que eu estava tendo algum surto, que ela não sabe o que estava acontecendo, que eu usava droga, porque é uma coisa que ela já tinha falado antes, imagina, nessa época, 14 anos de idade, eu não sabia nem o que era droga, eu achava que tequila era uma droga ilícita, não tem noção, eu era realmente muito ingênuo em relação a esse tipo de coisa. E aí eu olhei pra cara do policial e falei assim, ó, eu não uso droga, eu nunca usei droga na minha vida. E eu lembro de eu ter falado, vocês querem que eu teste? Vocês querem que eu faça algum teste? Eu faço, o xixi, e eu falava assim, xixi no copinho, porque eu acho que eu devia ter visto em alguma série, alguma coisa assim, que fazia teste de droga com xixi, teste pra ver se a pessoa tá com maconha no sistema, alguma coisa assim, com xixi no copinho. E aí eu falei, vocês querem que eu faça xixi no copinho? E aí o policial virou para mim e falou assim: não, 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 fica tranquilo, fica calmo. Aí eu falei: moço, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Né? Olha como é que eu tô. Ela veio para cima de mim. E aí o policial olhou para minha cara, olhou para a cara da minha mãe, e aí ele falou: vamos fazer o seguinte, então. Eu vou falar com a sua mãe lá na sala para entender melhor o que está acontecendo, e você fica aqui e fala com a minha parceira, companheira, parceira, enfim. E aí eu fiquei lá no quarto com essa policial feminina. E nisso eu conversei com a policial, né? Eu falei o que estava acontecendo, eu falei que eu estava sendo vítima de agressão, que não era a primeira vez, que tinha acontecido várias vezes. Ela ficou compadecida, deu para ver no olhar, na expressão dela, que ela estava olhando para mim, ela estava entendendo que alguma coisa realmente estava acontecendo. Ela falou para mim, mas e o seu pai? Cadê o seu pai? Porque o seu pai, ele precisa te ajudar, ele precisa fazer alguma coisa. Você precisa ver com ele o que que você vai fazer, você precisa ir para casa dele. E eu falei, eu tentei ligar pro meu pai não atendeu, mas eu realmente preciso falar com ele. E aí, nessas que eu tava conversando com ela, eu escutei, deu pra ouvir, né? Porque a porta do meu quarto estava aberta e a porta da sala, que separava a sala e os quartos, estava aberta. E eu ouvi a minha mãe ligando para alguém. Tava falando com alguém no telefone, e aí depois eu ouvi ela falando pro policial: olha, senhor, tá aqui a minha prima quer falar com o senhor para explicar um pouco melhor sobre a situação. Depois ela ter conversado com a prima dela, enfim, e isso eu não consegui ouvir direito, porque eu estava conversando com a policial feminina, mas eu não sei qual história que ela contou, mas eu só ouvi ela virando pro policial e falando: tá aqui, o senhor pode falar com a minha prima quer falar com o senhor. E aí eu já tinha entendido tudo, porque a minha mãe, ela tinha uma prima que ela era promotora de justiça em São Paulo. Então, ela tinha ligado para essa prima para tentar ver se ela conseguia resolver aquela situação, né? Naquele famoso é, dar a carteirada, né? Dar uma carteirada com o promotor, falando com o policial e enfim, né? E aí, depois de alguns minutos que isso aconteceu, o policial voltou
pro meu quarto, e ele falou pra policial feminina para eles irem embora. E aí eu lembro da policial feminina olhando pra minha cara, confusa, né? Mas a gente vai embora? Ela perguntou, mas a gente vai embora? Ele falou, não, sim, sim, a situação tá sob controle já, a gente já pode finalizar aqui. E aí a policial feminina falou alguma coisa pra mim que eu não lembro o que que ela tinha dito, enfim. Acho que ela falou, liga pro seu pai, pede ajuda pra ele, e os dois foram embora. E aí a minha mãe ainda estava com a prima dela no telefone. E aí ela virou no telefone e falou, fulano, né, o nome da prima dela, fala aqui com ele. E aí a prima dela, né, que é a minha tia de consideração, a prima dela, perguntou, Paulinho, o que foi que você fez? E eu já falei para ela, olha, fulano, né, fulana, né? É tudo mentira. Eu não sei o que que ela falou, não sei o que que ela deixou de falar, mas é tudo mentira. A nossa vida é uma mentira. Eu tô aqui com a cara sangrando depois ela ter vindo pra cima de mim. Não é a primeira vez que isso acontece. Ela me humilha, ela me agride. Eu liguei pra polícia porque a situação saiu do controle aqui em casa. E eu falei aquelas coisas numa velocidade tão grande e eu só escutei ela falando pra mim depois, né? Paulinho, eu não sabia de nada disso. Eu pedi pra eles irem embora porque eu tava achando que vocês tinham brigado. Eu não sabia de nada disso que tinha acontecido, que tava acontecendo. E aí, tá bom, eu terminei de falar com ela, não lembro o resto da conversa, mas eu lembro que a minha mãe estava no sofá da sala, né, nessa hora, roendo unha, e eu acho que a minha mãe estava se dando conta que eu não era mais uma criança, que ela não estava mais tão no controle da situação, né, que tava começando a fugir um pouquinho do controle, que eu tava começando a abrir a minha boca, eu acho que pela primeira vez na minha vida, para expor alguma situação que eu tava. E aí, depois que eu acabei de falar com a prima dela, eu devolvi o telefone para ela. Aí eu falei, tá aqui o telefone. Eu falei alguma coisa eu contei para ela tudo que você tá fazendo comigo, alguma coisa assim. E nessas a minha mãe virou para mim, ela tinha me dito que ela não conseguia mais me criar. Ela já tinha falado isso várias vezes, né? Não consigo mais te criar, faz suas malas que você vai embora da minha casa, como que se, vou te expulsar aqui de casa. E ela pegava e me deixava na casa da minha avó de um dia para o outro, e depois eu voltava para casa dela, mas aí, e nesse dia ela virou, depois de toda a situação, ela falou assim, eu não consigo mais te criar, vou te deixar na casa de sua avó, você vai morar lá com ela, eu já dei o que tinha que dar junto com você e sua avó são uma corja, vocês não sei o quê, falou um monte de coisa. E aí eu me lembro que eu fiz essa mala, né, de 23 quilos, peguei todas as roupas que eu podia pegar, joguei lá. Enquanto isso, ela ligou para minha avó, contou que eu tinha ligado para a polícia, né? Explicou o que tinha acontecido, que ela tinha falado com a fulana, né? Com a prima dela, que eu depois tinha falado com a fulana e eu contei das brigas para a fulana, enfim. Mas só que a minha avó, o problema dela é que ela tinha um instinto de proteção dela como mãe muito forte com a minha mãe, né? Enfim, né? E aí ela conversou e falou pra minha mãe ir lá pra casa dela mesmo, que pra todo mundo conversar. E aí eu fui pra casa da minha avó com a minha mãe e uma mala de 23 quilos com várias roupas que eu peguei. Eu não preciso nem falar como é que foi no caminho, né? Eu acho que até aqui já deu para entender como é que as coisas funcionaram. Eu fui para lá, ela super agressiva comigo, mas ela também estava bem assustada, né? Porque eu acho que ela estava olhando para minha cara e já estava falando, gente, eu acho que esse menino está começando a abrir a boca para falar alguma coisa enfim, eu não estava mais seguindo o script. Eu acho que ela estava um pouco confusa, que eu não estava seguindo o script, né? Mas ela estava seguindo dela, né? Ela falou que ela ia me deixar na casa da minha avó, que eu ia morar lá, que ela não ia ter condição de me criar, e eu achando ótimo aqui, né? E aí, chegando na casa da minha avó, minha mãe chegou lá chorando,
falando, começou a chorar quando olhou para minha avó, falou que eu tinha ligado para a polícia, que eu era uma pessoa horrível, que a minha avó que tinha dado corda no assunto, porque a minha avó que tinha contado que a pensão do meu pai ia para ela, enfim. E a minha avó olhou para minha cara, assustada, né? Minha avó realmente deixava todas aquelas situações acontecendo, mas era tudo naquele íntimo, todas aquelas situações horríveis naquele íntimo de familiar, né? E aí ela virou, falou, Paulinho, mas o que que você fez, né? O que que você fez? Como se eu tivesse feito alguma coisa, como se, enfim, o problema ali não era eu ter sido agredido, o problema não era minha cara estar sangrando, o meu problema não era as humilhações, o problema era eu ter saído do script de deixar tudo ali no seio familiar e ter ligado para uma polícia e ter conversado com a prima dela. E aí a minha avó, ela pegou, me chamou para conversar na cozinha, enquanto a minha mãe estava ali na sala. E aí começou a falar tudo que eu já sabia que ela ia falar, né? Que eu não podia falar para os outros o que ia acontecer dentro de casa, que muito menos ligar para a polícia, que eu tinha feito uma coisa muito ruim, que muito séria. E aí eu falando, mas com a minha cara desse jeito, fui eu quem fiz a coisa séria? Eu desse jeito, tudo que eu tô passando, eu que tô fazendo, eu que tô fazendo atitude séria aqui, né? Eu falei alguma coisa nesse sentido. Obviamente eu tinha 14 anos de idade, então eu falei de um jeito muito mais infantilizado, mas e a minha avó começou a falar, Paulo, ela é sua mãe, você não pode fazer isso com a sua mãe, né? É a resposta dela para tudo. Sempre que eu contava alguma coisa absurda que estava acontecendo, ela entendia, ela também passava por coisa com a minha mãe também ia para cima dela, fazia um monte de coisa. Mas ela falava aquilo como se a minha mãe fosse aquele ser sagrado, né? Intocável. E aí, nesse meio tempo, eu olhei para a tela do meu celular e eu vi que tinham umas 10 ligações perdidas do meu pai. Nossa, meu coração deu um pulo. Eu fui até da cozinha até a área de serviço, para uma do lado da outra, né? Eu fui até a área de serviço e liguei para o meu pai. Ele me disse que a minha madrasta tinha ligado, tinha contado tudo o que tinha acontecido. Ele falou que ele estava na frente da casa da minha mãe, da minha casa, né, esperando eu descer, que ele tinha ido me buscar. E aí, nessa hora, eu fiquei animado. Eu falei, graças a Deus, pronto, alguém vai me tirar dali e, enfim, né, eu vou embora disso. Aí eu avisei para ele que eu estava na casa da minha avó, ele me disse que em alguns minutos ele ia chegar lá, para eu já descer, porque realmente não era tão longe. Eu avisei minha avó, ela começou a ficar desesperada, começou a falar, Paulo, o que que você está fazendo, Paulinho? Não faz isso, Paulo, não faz isso. E aí a minha mãe, quando viu que eu ia descer, ela virou e falou que ela ia descer junto, e ela ia ficar lá esperando meu pai, que ela ia falar com meu pai sobre o que que eu estava fazendo, que eu ia me fuder, que eu estava achando que eu ia sair com alguma coisa daquilo, só que eu ia me fuder, me fuder, me fuder, que ela falava. E aí lá fomos nós, né, eu e ela, a gente pegou o elevador, desceu até o hall, graças a Deus, demorou só alguns minutos até o meu pai chegar. E aí, quando meu pai viu meu rosto com aquelas marcas de unha, e eu fui correndo até ele, né, no portão do prédio com a minha mala, ele mudou de expressão, ele já estava com uma expressão nervosa, mas ele mudou de expressão para uma expressão mais assustada. E aí eu lembro dele ter virado para minha mãe e ter falado: o que que você fez com meu filho? A minha mãe não teve muita reação, ela ficou meio assim parada, ela viu que ela não ia ter espaço para manipular alguma coisa, e ela falou para ele, né, fulano, né, o nome dele, não foi nada disso. Aí eu lembro que meu pai só virou, pegou minha mala, colocou no carro dele, a gente pegou, saí de lá, eu contei tudo que tinha acontecido para ele, a gente foi para delegacia,
fez um boletim de ocorrência, depois a gente foi para o IML, fez perícia no meu corpo, principalmente dos arranhões, né, que estavam no meu rosto. E eu sei que esse boletim de ocorrência, no final, ele acabou não dando em nada, né? Que é um absurdo, né? Uma criança, ela pegou, foi agredida pela genitora, né? Relatou as humilhações para policial, relatou agressões para policial que não tinha sido a primeira vez, mas só que não deu em nada. O poder público não deu um andamento em nada disso. E hoje em dia eu entendo um pouco do porquê disso, né? Eu fiz direito, eu sou advogado, então essa questão de direito da criança e do adolescente, ela é tão prematura ainda, né? Enfim, começou no final de 1800, 1900, a criança ela começou a ser defendida no tribunal, ela começou a ter algum direito, porque os animais tinham direito, e o caso da Mary Ellen, né, nos Estados Unidos. E aí foi equiparada a figura da criança, do filho, à figura do animal. E aí foi assim, do animal doméstico, foi assim que você começou a ter algum direito da criança não ser agredida, né? Que não era nenhum direito, era só uma punição contra o agressor, né? Aí então, saindo lá da casa da minha mãe, eu, depois de delegacia, de ML e tudo, eu fui para casa do meu pai, e aí eu comecei a morar ali na casa do meu pai, né? Naquele ambiente, eu, meu pai, a minha madrasta e os meus irmãos. E aí, olha, foi o período da minha vida, o período mais tranquilo que eu tinha tido até aquele momento. O meu pai, ele tinha um problema, ele era alcoólatra, ele tinha esse ponto, mas só que ele era uma pessoa que não me agredia, era uma pessoa que não me humilhava. Ele tinha as coisas dele, tudo, principalmente se ele brigava comigo alguma coisa, não era uma sessão que durava horas, né? Era uma coisa que era um pouco mais rápida. E aí eu já estava no segundo ano do ensino médio, foi a primeira vez na minha vida que eu comecei a fazer amizade na escola, que eu comecei a ter ali uma convivência um pouco mais social, né? Foi a primeira vez que eu não estava assim tão maltratado como eu tinha sido maltratado antes. E aí, nesse meio tempo, muita coisa aconteceu, mas só que, principalmente no meu terceiro ano do ensino médio, quando eu tinha acabado a escola, eu peguei e o meu pai, ele acabou descobrindo que eu era gay. E aí ele virou em domingo à tarde, começou a fazer várias perguntas para mim, né? Começou a perguntar se eu já tinha saído com algum homem, se eu era homossexual, enfim. E eu confirmei, falei que sim. E aí ele saiu de casa nesse domingo à tarde. Não lembro que horas que ele voltou, porque depois eu acabei até dormindo. E aí, na segunda-feira, ele me avisou que era para eu sair da casa dele. Que ele, enfim, me expulsou de casa, por essa questão da homossexualidade. E aí eu tava lá com uma mala de 23 quilos e para onde é que eu fui, né? Para casa da minha avó materna, que era o único lugar que eu conseguia, a única pessoa, né, que eu tinha ali na minha vida. A minha avó virou para mim, falou que não, que ela me amava muito, mas só que eu não podia ficar na casa dela, porque a minha mãe nunca ia deixar, porque eu tinha que voltar para casa da minha mãe, então, que no final não tinha o que fazer, né? A minha avó chamou a minha mãe lá para casa dela, chamou a minha mãe e o meu tio, né? Que era a pessoa que a minha mãe respeitava. Eu lembro que a minha mãe virou e começou a falar, tá vendo? Você ia voltar assim para minha casa. Eu sabia que você ia vir pedindo perdão para mim, que você ia, enfim, foi uma situação vexatória. Tive que voltar para casa da minha mãe, mas graças a Deus não foi por muito tempo.
porque a minha mãe, ela ainda estava complicada, ela estava 50% menos complicada, mas só que assim, 50% de um ciclone ainda é um ciclone, né? Então, enfim. Mas depois de uns meses que eu estava ali, eu conversei com meu pai, ele me chamou para ir para o escritório dele, pediu desculpa pelo que fez, ele entendeu que foi um erro de ter me expulsado de casa, é, aceitou a minha situação, e aí eu voltei para casa do meu pai. E aí, enfim, ele me incentivou a fazer faculdade, eu cursei direito, e quando eu cursei direito, aí foi uma das melhores épocas da minha vida. Eu estagiei em vários escritórios, estagiei em vários dos melhores escritórios de São Paulo, eu estagiei trabalhei com direito eleitoral, trabalhei em um escritório de uma mulher que ela é conhecida como a rainha do divórcio, acho que já foi advogada até da Luciana Gimenez, muito famoso, já foi, trabalhei no segundo melhor escritório, eu trabalhei muito, muito, muito mesmo, consegui, me esforcei muito, eu era uma das pessoas mais esforçadas ali da faculdade e do trabalho eu era mesmo, porque em dois escritórios eu ganhei, não entre aspas, prêmio de melhor estagiário do escritório, mas era porque o pessoal brincava, que o prêmio de melhor estagiário do escritório era meu. E aí teve um escritório que realmente teve um prêmio, uma competição entre os estagiários, eu ganhei. E, e aí, enfim, foi um período muito bom da minha vida, eu trabalhei muito, no final, depois eu acabei saindo da casa do meu pai, e, enfim, depois de muita coisa que aconteceu, eu acabei morando em um apartamento, que era o apartamento da minha avó, que tinha desocupado, que ela me deixou morar nesse apartamento. E aí eu ficava lá, pagava as contas com o meu salário e ia lá. Me formei e tive um pouco mais de contato com a minha mãe, ok, mas só que em 2019 foi o último contato que eu tive com ela, foi o último show que ela deu para cima de mim, que foi inclusive no Dia das Mães. Essas pessoas que são um pouco mais complicadas, mas que chega a data comemorativa, elas ficam bem mais complicadas, né? Elas têm esses surtos. E aí ela teve um surto comigo, tudo, e enfim, simplificando um pouco, foi ali que eu falei, nunca mais eu vou ter contato com ela, cortei totalmente contato com ela. Depois que eu me lembrei dessas questões sexuais, foi só 6 anos depois que eu tinha cortado o contato com ela, 5 anos depois, né? Foi 6 anos. 6 anos depois, foi no ano passado, eu cortei contato com ela totalmente em 2019. Então, no ano passado, eu lembrei daquela questão sexual que eu tinha contado, vendo aquela série dos Irmãos Mendezes. Enfim, foi uma época muito boa para mim. Eu conheci em 2019, que foi a última vez que eu tinha tido algum contato com ela, o meu marido, que atualmente, né, o meu atual marido. E hoje em dia eu sou casado, eu não moro mais no Brasil, eu moro na Itália. Eu tenho dois cachorrinhos e sou advogado. Eu advogo ainda, eu tenho uma sócia que ela é do Brasil, né? O meu marido é publicitário também, ele trabalha para a agência de publicidade do Brasil. Eu trabalho nessa parte, um pouquinho mais de direito civil, um pouquinho mais de direito de família, porque realmente foi uma área que eu vi muito amparo, assim, pelo menos legalmente, né? Comecei a ler as leis, comecei a ver a evolução das leis, foi uma coisa muito interessante. É, e, e é isso. Essa é a minha história. Você já
já superou um grande desafio na vida e gostaria de contar sua história no nosso canal, preencha um formulário que tem aqui na descrição do vídeo.